Olá, olá! Estamos ao vivo, sejam bem-vindos. A gente está aqui na jornada rumo à Semana NutriKids. Essa é a jornada que a gente vai percorrer até a Semana NutriKids, que vai acontecer entre os dias 15 e 22 de junho. E agora a gente está fazendo um aquecimento com temas que envolvam o mundo da nutrição materna e infantil, tá certo? E o nosso tema de hoje é como divulgar os seus serviços na área de nutrição materna e infantil e tornar as mães fãs do seu atendimento. Então a gente vai falar um pouco aqui de como atrair novas pessoas para o nosso atendimento, porque a verdade é que a gente precisa de ter pessoas para conseguir pôr o nosso serviço em prática, certo? Vamos falar então de divulgação, de captação, que às vezes é o tendão de Aquiles de vários nutricionistas. Bem, se você não me conhece, eu sou Carolina Albuquerque, sou nutricionista e idealizadora da Atitude de Nutrição e eu vou ministrar a Semana NutriKids. Se você não se inscreveu, quando acabar essa live, você vai lá no perfil, clica lá na bio do perfil e se inscreva para poder participar, tá certo? Bem, vamos lá, vamos falar então como que funciona essa parte de divulgação, né? Por que é tão importante a gente divulgar os nossos serviços? E aí, gente, eu acho engraçado que às vezes eu converso com alguns profissionais e eles falam assim, não, mas tipo, o meu serviço não é fazer divulgação, né? Vou ficar oferecendo. As pessoas, se elas quiserem, elas vão chegar até mim. Ou, não, eu tenho medo de me divulgar, tenho vergonha de aparecer, né? Tenho vergonha de fazer um Instagram, um Facebook e aparecer. Ou então, eu não vou na clínica oferecer os meus serviços lá, tentar fazer uma parceria, porque, se eles quiserem, eles me procuram. Eu tenho medo, falta coragem. Então, eu entendo que passe muito disso na cabeça dos profissionais, mas a gente também precisa dizer que se a gente não divulga os nossos serviços, se a gente não faz as pessoas conhecerem o que a gente faz, se a gente não faz as mães terem acesso ao como é o nosso atendimento, ao que a gente faz dentro do consultório, dentro do atendimento, como a gente pode ajudar, a gente, na verdade, está deixando de atingir muitas famílias. Então, a divulgação, ela é uma parte muito importante dentro da nossa profissão, principalmente quando a gente está falando do atendimento. Porque, no geral, o atendimento ou a gente vai fazer em consultório, ou a gente vai fazer home care, né? Mas a gente precisa fazer as pessoas nos conhecerem, principalmente no começo. No começo, a gente acabou de se formar e a gente, de alguma forma, tem que fazer as pessoas saberem o que é que eu faço, como é que eu ajudo. Porque se essas pessoas não sabem, eu não tenho cliente. E se eu não tenho cliente, é que entendam cliente como a família, porque a gente até vai falar um pouco disso, a comunicação para com a criança e para com a mãe são coisas diferentes. Mas se eu não tenho, então, essa família que vem aderir aos meus serviços, de pouco adianta eu saber muito sobre nutrição materna infantil. O que eu faço com aquele conhecimento? O que eu faço com essas informações que eu tenho se eu não tenho em quem aplicar? Se eu não tenho quem ajudar? Então, se de alguma maneira você já se sentiu envergonhado em ter que falar dos seus serviços, ou então tendo algum tipo de dificuldade para falar deles no sentido de achar que você vai parecer meio vendedora, meio marqueteira ou algo do tipo, não tenha. Se você tem um serviço que ajuda as pessoas, você tem mais é que gritar aos quatro ventos que você tem esse serviço. Ontem, inclusive, dando a mentoria, eu falei isso para as meninas. Eu falei, olha, a gente precisa, né, ali, metaforicamente, gritar para as pessoas saberem o que a gente faz e o que a gente faz realmente é bom. Então, o que você faz é muito bom para a humanidade. A gente poder ajudar crianças, gente, a se alimentarem melhor, a evitarem o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, às vezes com 35, 40 anos, né? E viver mais aí 50 anos com essas doenças, isso é maravilhoso e a gente pode começar isso com uma boa alimentação na infância. A gente poder levar uma boa introdução alimentar para essas crianças ou dar suporte para essas famílias que às vezes estão cansadas de briga na hora da refeição, crianças chorando na hora de comer. Imagina
que terrível é você sentar na frente de um prato de comida e você chorar de desespero, ou porque você quer comer mais e a família não deixa, ou porque você não quer comer e a família te força. Então, o nosso serviço, ele é maravilhoso. A gente poder fazer esse tipo de serviço é maravilhoso. Por isso, grita para as pessoas, fala para todo mundo sobre o que você faz. E é engraçado porque no começo, eu lembro que logo que eu me formei, eu não falava para as pessoas o que eu fazia. Eu não falava que eu era nutricionista. Então, se eu ia em algum lugar novo, eu não ficava dizendo, eu sou nutricionista. Sabe aquele negócio de você estar, sei lá, numa festa, que você foi na festa do priminho e tem um tanto de mães que estão conversando e você poderia falar que você é nutricionista? O que eu fazia? Eu não falava. Por que eu não falava? Porque eu pensava assim comigo, na hora que eu falar, elas vão me fazer de tabela nutricional aqui. Vou começar a perguntar quantas calorias tem a coxinha, pode ou não pode tomar refrigerante, nutri. Então eu vou ficar quietinha e não vou falar. Eu ficava na minha. E com o passar do tempo, eu fui entendendo que eu perdia oportunidades de dizer o que eu fazia, qual era o meu tipo de serviço, e talvez tivesse ali alguém que precisasse muito dele ou que pudesse falar para outras pessoas sobre ele. Portanto, gente, saibam que falar dos seus serviços vai fazer parte da divulgação. Quando a gente fala de divulgação, a gente está falando de comunicação também, tá certo? E essa comunicação, ela vai precisar também ser assertiva, porque não adianta eu ficar gritando para as pessoas o que eu faço, mas eu não saber como fazer isso. Existem formas da gente fazer a oferta do nosso serviço sem parecer aquele vendedor chato que fica compra, 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 leva, leva, leva. Sabe aquele vendedor chato que todo mundo já fugiu um dia? Então a gente não tem que ser esse tipo de profissional que mais parece um vendedor chato, mas a gente pode sim utilizar algumas técnicas e estratégias para oferecer o nosso serviço de maneira mais assertiva. E aí, a partir do momento que você sabe da qualidade do seu serviço, você sabe do potencial que você tem para ajudar as famílias, a gente pode falar com menos receio, né? Tirar assim do coração aquele peso de será que eu devo dizer mesmo? Opa, se deve! E como deve? Então, primeira coisa que eu queria trazer para vocês, porque é impossível a gente começar a falar de divulgação, e eu posso te dizer, divulgue assim, assado, mas se isso aí dentro de você não tá bem resolvido, precisa se resolver, porque você precisa ter confiança sobre o que você está fazendo, tá? E é claro que confiança sobre a nossa qualidade do atendimento dos nossos serviços, a gente vai adquirindo com o passar do tempo, com conhecimentos, e que bom, por exemplo, que você está acompanhando a jornada e vai para a Semana NutriKids para poder absorver esses conhecimentos e fazer o seu atendimento ser cada vez melhor, tá? Mas sem esquecer que também faz parte você se divulgar, tá certo? Fez sentido para vocês isso? Coloca aí pra mim nos comentários se fez sentido. E se fez sentido, aproveita, aperta aqui no aviãozinho e manda pra uma amiga Nutri vir participar da live ao vivo com a gente. E vamos lá, vamos seguir pro que eu preparei pra vocês. Então, eu tava dizendo que a comunicação, certo? Ela é muito importante. Quando a gente tá falando de divulgação, a gente tá falando de comunicação. E se eu estou falando sobre comunicação, eu tô falando pelo menos sobre duas pessoas. Pelo menos. Porque senão não existiria comunicação, certo? E se eu estou falando sobre duas pessoas, eu estou falando em estabelecer algum tipo de diálogo que faça sentido para esses dois lados. Principalmente aqui, no nosso caso, a gente vai estar falando de mães. As mães, no geral, não sei se por aí com vocês é diferente, mas com todas as minhas alunas, muitas colegas nutricionistas, comigo mesma, o que acaba acontecendo é que a maior parte das vezes quem chega até nós são as mães. Até então, eu acho que eu tive um pai que foi quem chegou, que não foi a mãe, sabe? Mas, no geral, quem chega é a mãe. Então, a nossa comunicação de divulgação, ela tem que estar voltada para as mães. Mas, Carol, eu não atendo crianças? Sim, você atende crianças. E aí, existe uma diferença entre cliente e usuário. Quer ver? Imagina a Johnson & Johnson. Todo mundo conhece Johnson & Johnson, faz lá os produtos para as crianças, né?
produtos, enfim, de higiene. E se a gente vê as propagandas da Johnson & Johnson, elas são voltadas, elas mostram a criança, ela sempre tem o bebê lá bonitinho, que dá vontade, aliás, de apertar, né, gente, os bebês das propagandas. E é lindo ver como cada vez mais eles estão explorando vários tipos de etnias ali dentro, mas o ponto é, o bebê aparece. Só que a propaganda em si, ela tá voltada para a mãe, porque não é o bebê que vai comprar o shampoo, né? Quem vai comprar é a mãe. Do mesmo jeito que não vai ser o bebê ou a criança que vai vir e vai falar, nutricionista, vamos fechar aqui uma consulta, certo? Quem vai fazer isso é a mãe. E a nossa comunicação de divulgação, ainda que a gente esteja falando de crianças, a gente esteja falando do usuário final, a nossa comunicação, ela é voltada para quem? Ela é voltada para as mães na parte da divulgação. E aí eu acho que mora o primeiro detalhe da gente ter cuidado para a gente não infantilizar a nossa comunicação com mães. Porque nós estamos falando de uma mulher adulta. E de vez em quando a gente pega e infantiliza essa comunicação do jeito que a gente conversaria com a criança, né? Então são coisas diferentes. A criança, ela é o usuário dos seus serviços, então é para ela que você vai entregar o atendimento, né? Pensando nela, e é claro que a família vai ser considerada, mas a gente está fazendo pensando na alimentação da criança. Contudo, na hora da gente fazer as comunicações de divulgação, isso tem que ser voltado para o público adulto, para as mães. E quando a gente fala de mães, a gente vai precisar então conhecer essa mãe. A gente precisa fazer pesquisa sobre essa persona, certo? O que significa persona? A persona, imagina que as mães, elas têm situações semelhantes. Se a gente pensar em mães da introdução alimentar, elas têm medos. Ai, será que meu filho vai comer? Será que não vai? Será que meu filho vai... Será que é papinha que eu dou? Será que se eu fizer BLW ele engasga? Começo com fruta, começo com verdura, com legume. Então elas têm semelhanças de dúvidas, do mesmo jeito que elas têm algumas outras semelhanças. Elas querem o melhor para o filho delas, elas querem ver os filhos se desenvolvendo bem, elas querem que o filho cresça saudável, elas querem praticidade, porque tudo bem que ela quer que o filho cresça saudável, mas ela não quer passar 3 horas na cozinha. Então existem algumas semelhanças. E aí, se você começa a observar cada tipo de mãe, existem semelhanças entre elas. Essas dificuldades que a mãe da introdução alimentar tem são diferentes das dificuldades que uma mãe de uma criança seletiva tem. A mãe da criança seletiva, ela já não sabe mais o que fazer, né? Ela não sabe mais como lidar com o choro, ela já não sabe mais se ela bota de castigo, se ela bota o chinelo na mesa, se ela entrega para Deus. Entende? E elas têm formas de se comunicar que são parecidas. E para qualquer um dos locais que a gente... dos tipos de situações que chegam dentro do consultório materno-infantil que a gente for olhar, essas mães, elas vão ter semelhanças. E aí eu preciso, portanto, conhecer essa semelhança que existem entre elas e começar a estabelecer uma comunicação com isso. E para tal, gente, a gente vai precisar utilizar os 2 ouvidos para escutar muito bem o que as pessoas falam. Lembra que eu disse que eu costumava não falar que eu era nutri? Quando eu passei a falar que eu era nutri, foi incrível como me deu também possibilidades de ouvir mais das pessoas. Algo que eu vejo nas divulgações assim de perfis, às vezes que eu sigo de nutricionistas, e que eu fico me perguntando, né, se elas têm noção, se elas não estão sendo tão assertivas. O que é? Por exemplo, eu vejo direto assim, seletividade, seu filho é seletivo? Ou então seletividade alimentar, como lidar? E aí eu fico pensando, será que a mãe sabe o que é seletividade alimentar? Será que a mãe pega, liga lá no consultório da Nutri e fala assim, eu quero agendar porque meu filho é seletivo? Não, né? No geral, por que você tá querendo agendar? Porque meu filho não come e eu não sei o que fazer. Então, entende que a comunicação é diferente? A gente tá falando da mesma coisa. Mas como eu, Nutri, falo, a criança é seletiva. Como a mãe fala, meu filho não come. E se eu estou falando de uma comunicação entre 2 pessoas, eu vou precisar começar a adequar a minha fala também para atrair essas pessoas.
E a mãe, na hora que ela tá passando, por exemplo, lá no feed dela, do Instagram, do Facebook, que ela olha, se ela passa e vê seletividade alimentar, talvez ela nem pare. Mas se ela passa e fala assim, meu filho não come, não sei mais o que fazer. Opa, o meu também, deixa eu ler. E aí as divulgações, elas vão se tornando mais assertivas para comunicação com essa mãe. Isso é um exercício que tem que ser feito toda vez que você for fazer a divulgação do que você faz, do que você fala. E toda vez que a gente está entregando um conteúdo em redes sociais, numa palestra, numa conversa, a gente está... eu posso não estar vendendo meu serviço, oferecendo meu serviço. Então eu não estou dizendo assim, olha, marca comigo, aqui está meu telefone. Mas eu estou dizendo, existe a seletividade alimentar, ela é isso daqui, existem esses pontos que eu posso te ajudar. E aí a pessoa olha aquilo e fala, eu quero. Mas ela só vai olhar aquilo se não tiver escrito seletividade alimentar. Se tiver escrito, meu filho não come, não sei mais o que fazer para o meu filho comer, meu filho faz birra na hora da refeição, e eu, nutricionista, sei que criança não faz birra na maior parte das vezes, né? No geral, elas têm algum tipo de dificuldade mesmo, mas eu também sei que na cabeça da mãe o que passa é que aquilo é birra. Então, as adequações, elas precisam ser feitas nessa comunicação para divulgação, compreendem? E assim, eu dei o exemplo da seletividade alimentar, mas para tudo a gente precisa fazer isso. Para qualquer tipo de comunicação que eu vá fazer. E quando eu tô falando de comunicação, entendam que não é só post, é uma palestra sua que você for fazer, é uma live que você for fazer. Sempre você tem que entender quem é a pessoa que tá me ouvindo do outro lado. Ela não é nutricionista, ela não se formou em nutrição, ela não conhece os termos. É tipo igual eu vejo assim às vezes, em questionário pré-consulta. Ah, quais são as patologias da criança? Hã? Patologia? Que é isso? É de comer? Sabe? Então, a gente precisa simplificar. O que é patologia? É doença. Patologia é termo técnico que eu e que você aprendemos na faculdade. A gente vai usar para a gente fazer um encaminhamento para outro profissional, para a gente discutir um caso clínico, para a gente fazer uma palestra para nutricionistas, mas não para mães. Né? Para mães, o meu papel vai ser sempre simplificar essa comunicação, tá certo? Beleza, então, primeiro, se eu tô falando de comunicação, simplificar. Não estou dando curso de nutrição para elas, eu tô gerando um relacionamento. E cada vez que entende que eu posso fazer um post que seja igualzinho o seu, igualzinho, a gente pode falar das mesmas coisas, dar as mesmas dicas, mas pra pessoa que lê, pra mãe que lê, vai fazer muito mais sentido na hora que ela olhar e ver o meu filho não come do que a seletividade alimentar. E isso vai fazer com que ela volte mais vezes até mim, porque eu falo como ela. De certa maneira, eu entendo ela, porque quando a gente tem a mesma comunicação, vocês não têm as tribos de vocês? Sabe aquelas pessoas com as quais vocês gostam de falar, de conversar, que vocês gostam de estar junto? Essas pessoas, no geral, elas entendem vocês, se vocês repararem. Elas têm uma comunicação parecida com a de vocês. E, portanto, gente, a gente precisa fazer a mesma coisa com as mães. Se a gente quer elas por perto, se a gente quer gerar essa comunidade perto da gente, tá? E quando a gente fala de gerar essa comunidade, de ter esse encantamento, essas pessoas por perto, a gente tá falando do que ao mesmo tempo? A gente tá falando de acolhimento. Já escutou a frase de nasce uma mãe, nasce uma culpa? Enfim, eu não sou mãe, então eu não sei se é na real assim, mas todas as mães que eu converso, elas falam, Carol, realmente, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Até uma amigona minha da faculdade foi mãe recentemente e ela dizendo que, assim, ela se preparou, né, para aquele momento, para receber o filho, a filhinha dela. Só que às vezes ela acha que ela não sabe lidar, que ela tem medo do que fazer. E é assim, eu imagino, para a maior parte das mães. As mães, elas querem muito, mas muito mesmo, fazer o melhor pelos filhos delas, né, gente? É um amor genuíno que vem de dentro. Então, eu falo para elas, olha, eu imagino como seja, eu imagino, mas eu só sei que eu só vou sentir de verdade quando eu tiver o meu filho. Então, tanto que eu digo em atendimento, toda vez que eu te disser alguma coisa que entenda que você é a melhor pessoa para saber
sobre o seu filho. Então, não pegue o que eu estou te dizendo como verdade máxima. Se você entender que não faz sentido, me diga e eu vou te ajudar a encontrar outros caminhos. Isso é acolhimento, né? Então, acolham essas mães nos perfis de vocês também. O que eu percebo? A gente precisa, é claro, levar a comunicação para a grande mídia e falar com as pessoas sobre os problemas que existem da grande indústria oferecendo um tanto de ultraprocessados desnecessários para as crianças, né? Salgadinho de sei lá o que, com aspecto de saudável que não é, suquinho que vem direto da árvore, que você vai olhar, é só cheio de açúcar, ou então é o tal daquele que vale mais por um bifinho, sabe assim? Então, o tempo inteiro essas famílias estão sendo bombardeadas pela indústria e também, muitas vezes, até por perfis de pessoas que não são profissionais da área, que ficam falando sobre alimentação e vendendo coisas que são desnecessárias para alimentação infantil. E aí é claro que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa dizer sobre quanto açúcar tem no quê e quanto de sódio, como a gente poderia evitar. Mas uma coisa é eu dizer assim, eu já vi alguns posts meio sensacionalistas, no sentido de, olha, você fica dando tal produto pro teu filho e sabia que isso pode fazer ele viver sei lá quantos anos menos, e aquilo me assusta, é real, me assusta, eu olho e falo, nossa, será que é isso mesmo? Mas será que é esse tipo de relação que eu quero gerar com aquela pessoa? Então eu posso dizer a mesma coisa e falar assim, olha, o tempo inteiro estão tentando te oferecer coisas que você não precisa, que seu filho não precisa. Como, por exemplo, tal produto, se você for olhar o rótulo, tem isso, isso e isso. E eu sei que se hoje você dá para o seu filho é porque você não tinha essa informação. Mas eu tô aqui para te ajudar a fazer diferente. Então, é outro tom. E esse tipo de acolhimento, esse tipo de comunicação, ela é muito importante para a gente começar a atrair pessoas pra gente, né? E aqui eu tô falando da atração porque é o tema da nossa live, mas pra mim ela é importante em qualquer momento. Ela é importante na hora que você tá lá, na hora do atendimento, ela é importante no pós-atendimento. Então, sim, a gente pode fazer as orientações e comunicações sobre aquilo que não pode ser feito, não que não pode, mas que não deveria ser tão frequente, mas não apontando o dedo, dizendo, olha só o que você tá fazendo com a sua criança, sua maluca, porque é mais ou menos isso que a mãe lê do outro lado. E aí na hora que ela lê, ela fala assim, mas é fácil dizer, ela não sabe como é, ela não vive a minha vida. É muito fácil falar, não dar bolacha de maisena para uma criança que não come. Vem aqui então fazer ele comer, sabe? Por isso é que a gente tem que sempre colocar um tom de leveza. E para mim um tom de leveza nessa comunicação, seja o momento que for, eu entendo isso que você faz e a culpa não é sua. E não é mesmo. A culpa é que você talvez não tenha tido acesso à informação necessária, a culpa é de quem ficou te vendendo que isso era necessário, que isso era o melhor para sua criança, porque eu tenho certeza que você quer fazer o melhor para sua criança. E que bom que de alguma maneira você chegou aqui até mim, nessa palestra, nesse perfil, enfim, seja onde você está fazendo essa divulgação, porque eu posso te ajudar de outra maneira. Então esse é um tom importante pra gente dar, tá certo? Aí falando sobre onde é que eu posso me divulgar? Beleza, Carol, eu entendi a comunicação direcionada para as mães, na grande maioria das vezes. Não vou infantilizar essa mãe, ela é outra mulher, assim como eu, madura. Ao mesmo tempo, eu vou falar de maneira clara para ela, sem muitas palavras técnicas, facilitando. Vou acolher ela na minha comunicação e isso, de alguma maneira, vai fazer ela se atrair por mim. Quero cada vez mais saber o que ela tá falando, o que essa Nutri tá fazendo, porque parece que essa Nutri me entende realmente, né? Tá. Posto tudo isso, onde é? Quais são os locais onde eu poderia fazer essa divulgação? Aí eu trouxe aqui alguns para vocês. Eu acredito que aquele que vem na cabeça primeiro de todas as pessoas são as redes sociais. Tanto que vocês estão aqui agora me vendo em uma rede social. A gente tá numa live no Instagram e vocês estão me assistindo aqui. Depois, se tudo der certo, na hora que acabar a live eu conseguir salvar, ela fica lá no feed. Eu mando pro YouTube também. Então, as redes sociais, elas são um canal de comunicação com as pessoas. Instagram, Facebook, o YouTube.
A gente tem também alguns outros canais de comunicação, como WhatsApp, Telegram, fazendo listas e grupos para mandar conteúdos para esses lugares. A gente tem o próprio Google Meu Negócio, onde você faz um site, você se divulga ali, porque todo mundo procura, né? Nutricionista de Campinas, nutricionista que atenda crianças em Campinas. Então você pode ter ali a sua divulgação. Você pode se divulgar em palestras, em eventos. Então pensa aí na tua cidade. Quais podem ser locais que agora a gente não tá, né, conseguindo fazer palestras e eventos, mas quando tudo for retomando e essa for uma possibilidade, você fazer palestras presenciais e participar de eventos presenciais é uma forma de divulgação. Tem uma aluna que ela é da turma 2, eu acho, do coaching nutricional infantil, e ela estava fazendo uma transição, ela saiu do hospital. E eu falei assim pra ela, olha, vai na tua cidade, procura saber se tem essas feiras de criança, sabe? Que ou vende roupa de criança, ou que tem um encontro com todo o pessoal que presta algum tipo de serviço pra criança, porque isso costuma ter, principalmente em cidades mais do interior, assim, uma vez por ano costuma ter. E aí vai e faz uma divulgação nesse local, pega um espaço ali, né, pra falar sobre nutrição infantil. E ela acabou conseguindo fazer isso, dali ela fez algumas parcerias com outros profissionais, e esse é outro ponto também, parcerias com profissionais. Então, imagina que quando a gente fala do cuidado integral com a criança, a gente está falando de ter um pediatra, com toda certeza, né? As crianças, elas desde que nascem, elas são acompanhadas pelo pediatra, então a gente tem pediatras como parceiros. Vai ter no cuidado integral a nutricionista, mas a gente também tem outros profissionais. Fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, esses dois aqui, principalmente falando de crianças para trabalhar em dificuldade alimentar. Mas você também pode, por exemplo, procurar um fonoaudiólogo que trabalha com fala e linguagem, porque até ele chegam muitas crianças. Ainda que ele não trabalhe com nada que é sobre alimentação, de alguma maneira ele trabalha com crianças, trabalha então com famílias, e vocês podem ser parceiros e fazerem divulgações de ambos, né? A gente tem psicólogas, a gente tem as próprias escolas. Gente, ó, escola sim de criança. Dá pra fazer parceria no começo do ano, pra ir lá fazer uma palestra, pra falar sobre lanche na escola, pra falar como que é a criança, como que vai ser pra criança comer na escola, sabe? Mesmo se a escola tiver nutricionista, você pode ir lá e falar, ó, eu atendo, eu tenho interesse em fazer uma divulgação, eu trago uma palestra de fora, e tá tudo bem isso. Às vezes você até faz uma parceria com a Nutri daquela escola também. Então, escolas são um ótimo ambiente para divulgação, escolinha de inglês, escolinha de balé. Trabalhar com doula. Agora, cada vez mais tem crescido essa parte da humanização do parto, e a gente tem as doulas, tem o pessoal que faz newborn, né, que é as fotos de nascimento. E você concorda comigo que esse bebê vai nascer? Se você trabalha com gestantes, você já começa logo a conseguir pegar essas mães, mas se não, mais pra frente elas vão estar na introdução alimentar, essas crianças vão crescer e elas vão precisando de profissionais. Então você pode fazer essas parcerias e reter esses contatos com você. Eu falei das escolas de inglês, de balé, de natação, de futebol, né? Então onde é que tem criança? Tem criança em lojas de venda de roupa para criança, venda de berço, por exemplo. Eu tenho uma aluna que ela tá fazendo alguns e-books, alguns materiais para as lojas entregarem gratuitamente para as mamães. Então imagina, a mãe vai lá e ela compra um bercinho da criança. E aí ela recebe um e-book da Nutri como um presente ali na loja, né? Então pra loja é ótimo, porque ela tá entregando algo a mais, e a mãe recebe um e-book falando sobre a importância, por exemplo, da amamentação, e ali no final tem o contato da Nutri. Então, gente, às vezes a gente precisa abrir a cabeça de quais são as possibilidades, o que mais que eu tenho de possibilidades, porque às vezes eu fico só no pediatra, pensando no pediatra ou na equipe que tá perto, que principalmente para quem trabalha a seletividade, TO e fono, a psicóloga, e aí algumas vão para a escola, mas vocês percebem quantas outras coisas tem que dá para fazer? E, por exemplo, já conversei uma vez com uma aluna que ela falou que tinha muitos restaurantes na cidade dela. Falei assim, já pensou em fazer umas plaquinhas gratuitas pro restaurante sobre a cenoura, como oferecer cenoura para sua criança? E isso fica ali, a mãe vai vendo, porque aí eram restaurantes que eram perto de escolas, tem muito, né? Aqui em São José mesmo tem umas escolas perto de onde eu moro, e aí tem vários restaurantes que as famílias pegam as crianças e vão ali no restaurante comer. E aí você pode
por algumas informações sobre alimentação infantil e combinar com esse restaurante, e lá você deixa o seu contato também. Então, nossa, tem muito, mas muito o que fazer para se divulgar. É claro que a gente está passando por um período onde a divulgação na internet, nos meios de redes sociais, ele tá mais evidente. Até porque é uma área que vem crescendo muito. Ou na live de ontem eu acabei não falando, mas o online, ele é presente. Compreende? O online não adianta, a gente não vai conseguir se desvincular mais disso. As crianças nascem nesse meio já. Então, agora que as pessoas puderam experimentar mais sobre o meio online, puderam entender mais sobre isso, cada vez mais elas vão usar. E as pessoas já vêm agora para a rede social, muitas vezes buscando algumas informações. Então, não estar aqui, não ter um perfil onde você divulga o seu serviço, é uma perda de espaço muito grande, né? É impossível se divulgar sem ser pelas redes sociais? Não é impossível se a gente não tiver a barreira do isolamento social. Mas eu acho que é um desperdício só ficar no presencial. Trazer essas informações para sua rede social é importante. Eu mesma, quando eu vou consumir qualquer coisa nova, qualquer serviço novo ou produto novo, eu já tenho o hábito de pegar, abrir, ver se tem Instagram para dar uma olhadinha. Sabe quando você vai no restaurante? Você tá, é restaurante novo na cidade. Aí você olha lá, você quer ver os pratos, se são bons. Então eu quero ver se essa comunicação que a Nutri está fazendo no perfil dela é boa ou se não é. E a partir do momento que eu faço isso, que eu tenho ali uma comunicação que é direcionada para a mãe, uma comunicação que acolhe, e eu já tenho uma mãe que estava interessada, é muito mais fácil dela vir para um atendimento. Ao mesmo tempo, se uma mãe caiu de paraquedas ali, eu também posso ir conquistando ela naquele espaço, tá certo? Desde que eu tenha feito o meu exercício de não ficar fazendo o meu perfil para nutricionistas. O meu perfil de Instagram que é direcionado para mães não é para as nutricionistas, é para mães. Só que eu percebo que a gente está cada vez mais falando com nutris, temos técnicos de formas não compreensíveis do que falando com as mães. E aí o que acontece? O que provavelmente pode acontecer com você nesse momento. Um monte de nutricionista te seguindo, né? E elas te seguem porque você está falando com elas, você não está falando com as mães, tá certo? Beleza, falando de parceiros, para esse momento, o que eu recomendo muito são lives em dupla. Então, imagina assim que você tem uma parceira ou venha estabelecer uma parceria com uma psicóloga. De preferência, né, gente, sempre da área materno-infantil. Vocês podem ir falar sobre o tema de alimentação, você fala da parte de nutrição, ela fala da parte de emoções envolvidas com a alimentação, e aí as pessoas que seguem ela vão te conhecer e as pessoas que te seguem vão conhecê-la. É uma troca para os dois lados e, ao mesmo tempo, um ganho para essas pessoas que seguem vocês, que vão ter acesso à informação. Porque quando a gente fala de parceria, é sempre um triângulo. Eu preciso que o paciente, a família do paciente ganhe, eu preciso que eu ganhe e que o parceiro ganhe. Tem que ser bom para todo mundo. E parceria não é assim, dá meu cartão e fala lá, vai na Nutri Carol. Não é isso. Parceria é a gente construir junto. E aí você pode fazer como, por exemplo, a Nutri que eu disse, que fez a parceria com a loja lá de móveis para bebês, né? E você faz essa parceria e ela tá oferecendo algo para aquele local. Do mesmo jeito que aquele local deve ter oferecido algo para ela entregar para os pacientes dela. E aí o paciente ganha porque ele tá ganhando desses dois lados. Então façam isso. Isso é assim, a força da parceria ela é muito importante mesmo. Busquem parceiros. E aí tem gente que fala pra mim, mas eu vou buscar parceiro e eu tenho que fazer o quê? Tem que mandar currículo, por exemplo? Não, com parceiro você tem que conversar, você tem que ver se as ideias de vocês batem, se vocês têm a mesma forma de atendimento, porque é péssimo ter um parceiro que não vai ser, como eu vou dizer, não vai ter as ideias que batem com você. Imagina, o paciente vem na consulta da Nutri, você fala uma coisa e ele vai lá na psico que você indicou e é completamente diferente. Então, essas conversas, elas precisam ser feitas antes, ok? Beleza. Aí, sobre divulgação, então, se a gente tem todos esses locais para divulgar e muitos outros também, que as ideias podem ir fluindo aí na cabeça de vocês, eu quero dizer que, na hora que você for fazer divulgação, não venda tomates. Não venda tomates, tá? Anota aí, não venda tomates.
E o que isso quer dizer? Já foi a feira, né, Nutri? Todo mundo aqui já foi à feira. E o ponto é que quando você chega na feira, o que os feirantes ficam fazendo? Tomate a R$8. Aí o outro, tomate a R$7. Tomate a R$6. E fica todo mundo gritando tomate, 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 o preço que é. E o ponto é tudo tomate no fim das contas. São todos tomates. E aí, quando a gente tá falando de comprar tomate por tomate, o que eu faço? Geralmente eu compro tomate mais barato, porque é todo mundo tomate. Então, tanto faz, eu vou levar para minha saladinha e pronto, acabou. Agora, quando a gente tem uma pessoa lá na feira que vende um outro tipo de tomate, é um tomate orgânico, foi coletado por as pessoas que trabalham naquele espaço, são, por exemplo, mulheres que são apoiadas. Opa, começo a me envolver com a história, tem um outro jeito de vender o tomate. E às vezes eu aceito, inclusive, pagar R$10 no tomate, que é orgânico, que foi colhido por mulheres de uma ONG e que tem um cuidado no plantio, enfim, que tem todo um jeito diferente daqueles outros tomates. Então, eu não quero ser o tomate que precisa gritar tomate a R$6, tomate a R$8, tomate a R$9. Eu quero ser o tomate que, por história, traz para mim pessoas por conta de como eu sou, por conta do que eu entrego. E aí vem a parte da gente se diferenciar. E diferenciação, quando eu falo de nutrição, às vezes é difícil, né? Antes a grande diferenciação é, eu faço o cardápio na hora. Eu tenho um olhar humanizado. Ou então, diferenciação é um olhar individualizado para você. Quando as minhas alunas começam, que eu pergunto qual é o seu diferencial, né? Logo que elas entram no curso, eu falo assim, hoje, se você fosse falar qual diferencial é, qual você diria? E elas falam isso, eu falo, isso não é diferencial, isso pra mim é obrigação. É obrigação, não é diferencial. Agora, eu falar que eu tenho outra forma de abordagem, com técnicas diferentes, com ferramentas diferentes, que eu ajudo de tal e de tal maneira, isso sim vai trazendo diferencial. Quando eu mostro isso, tem uma aluna da turma 4 que ela até estava me contando que ela teve um problema no Instagram dela, que ela estava fazendo só posts, né? Ela quase não vinha interagindo nos stories, estava fazendo só post. E eu já tinha dito, meninas, façam stories, até eu vi que passou algumas alunas por aí, se você ainda não fez stories, escuta isso. Aí ela foi lá e fala, meninas, façam stories mostrando o dia a dia de vocês, as dificuldades de outros pacientes, né? Mostra as ferramentas que você tem, os materiais que você tem, o seu ambiente. E aí ela falou que ela teve problema de ir lá nos posts dela e ela acabou indo para os stories pra, enfim, continuar movimentando. E ela, vou fazer aqui o que a Carol falou. Em um dia ela fechou 4 pacientes. Ela pegou uma das ferramentas que a gente tem no curso, tirou a ferramenta, começou a mostrar, falou sobre como ajudava, como que usava, o que ela fazia, e as mães entraram em contato por direct. Quero saber mais, como que é isso aqui do cientista da Nutri, como é que faz, e agendaram com ela. Então, o que ela fez? Ela não ficou lá gritando nos stories dela. Eu sou tomate, eu sou tomate, eu sou tomate. Marca aqui comigo. Agenda aberta. Sabe? Igual a gente posta lá, agenda aberta. Consultas online. Desconto na consulta online. Então, não, ela não fez isso. Aliás, ela já tinha feito uma outra vez, não tinha surtido resultado. Mas ela foi lá e começou a dividir o que ela faz de diferente, o que ela tem de diferente, que as mães não vão encontrar em qualquer perfil. Vão encontrar de pouquíssimas nutricionistas, porque são poucas alunas, né, que têm acesso àquelas ferramentas ali na região dela. E aí, a mãe viu, achou legal e quis conversar. E nessa ela fechou 4 primeiros atendimentos. Então, eu não tenho que ficar gritando a gente comigo. Agora eu tenho que mostrar o que eu faço. E aí você pode mostrar o seu dia a dia, o que você leu e o que você aprendeu, e a partir disso como você pode ajudar. Você pode dizer, teve a família X, e aí você não precisa dar nomes, teve uma família que eu atendi, e eles tinham essa dificuldade, a gente conseguiu resolver assim, agora a família tá assado. Isso é divulgação, certo? A gente precisa fazer de uma maneira que seja atrativa, que seja a venda de tomate orgânico, não qualquer tomate.
tá bom? Beleza. E outra coisa que dá pra fazer também, falando de comida, tô muito nutricionista aqui, ó. A gente vai falar também de oferecer um pedacinho do queijo para as pessoas provarem. Já foi em qualquer feira que tá sendo vendido queijo, aí você passa na frente e a pessoa fez assim, pega um pedaço para você experimentar. Aí você não foi na feira comprar queijo, você foi comprar outra coisa. E aí você pegou o queijo, experimentou e fez, nossa, que bom, que queijo é esse? Aí ele fala assim, esse queijo que ele é assim, é assado, quer levar um? Aí você fala, eu quero, e você leva. A gente poder fazer as pessoas experimentarem um pouco dos resultados que os nossos serviços entregam é maravilhoso para a gente conseguir divulgar os nossos serviços. Então, se a partir de um post seu, de uma live sua, de uma palestra sua, de um e-book que você fez, de um stories que você fez, você já consegue gerar algum tipo de resultado para as famílias, elas querem mais, porque, nossa, se foi assim, com isso que ela tá aqui dando abertamente, imagina como é a consulta dela. Eu quero mais. E a gente pode deixar isso muito claro, né? Ser totalmente transparente. Isso daqui é uma parte do que os meus pacientes têm acesso. Mas em atendimento a gente trabalha muito mais, né? E aí você mostra o que é aquele muito mais. E deixa esse convite para as pessoas. Então, se você tem dificuldade com a alimentação do seu filho, eu posso te ajudar. Se o seu filho não come, eu posso te ajudar. Se o seu filho vai começar os primeiros comidinhas, eu posso te ajudar. Só que fala do jeito certo, não fala, seu filho vai começar a introdução alimentar, então agende comigo. Não, qualquer uma fala desse jeito. Eu agendo com qualquer uma, principalmente agora que eu posso agendar com qualquer uma do Brasil, né? Se eu tenho que fazer o atendimento online. Então, gente, tenham cuidado. E eu gosto, sim, de mostrar tudo que eu tenho. E eu entrego, é claro, para os pacientes o olhar individualizado ali do momento. E eu mostro a ferramenta, mostro como é um plano alimentar, eu entrego desse jeito, entrego daquele outro, essa daqui é a pastinha que vai para casa, esse daqui é o equipamento que eu uso, mostra as suas coisas. Porque para ele ter acesso, ele vai ter que passar no atendimento com você. Uma ou outra você disponibiliza. Uma ou outra, você pode ter o e-book lá seu, que é de receitinhas VaptVupt para mães. Olha que diferença eu falar receitas saudáveis para crianças ou eu dizer receitas VaptVupts para você não ficar no fogão. Porque quem vai consumir é a mãe, compreende? E a mãe não quer, ela até quer que o filho coma saudável, mas dá uma preguiça quando eu penso que eu tenho que ficar lá no fogão, cozinhando, sei lá quantas panelas. Agora, se eu vejo o mesmo e-book com receitas VaptVupt para não perder um tempão no fogão e o seu filho comer bem, isso é mais interessante. Isso vem da onde? Daquela comunicação que eu falei para vocês, de entender o que as mães estão querendo, tá certo? E então fale bastante de como você pode ajudar, do que seu serviço entrega, de quais são os seus diferenciais. Fez um curso, participou de uma live que seja, sabe? Tira um print, coloca lá o aprendizado que você teve que vai ajudar essa mãe. Então, às vezes eu vejo assim, né? Vocês postam porque o pessoal dá print aqui nas lives e reposta. Aí coloca lá, live maravilhosa, ou, por exemplo, aprendendo muito com atitude e nutrição. E vocês podem e devem fazer isso, inclusive eu adoro quando vocês dão print e repostam. Mas além disso, vocês poderiam colocar, por exemplo, um conhecimento que vocês tiraram daquele momento para as mães. Então, aprendendo mais como ajudar mães que têm filhos que não comem, sabe assim? E porque aí a gente está mostrando para elas o nosso dia a dia. Então, você fez um curso, leu um livro, qualquer coisa que você tenha aprendido que possa ajudar aquelas famílias, ajude. E aí essa ajuda genuína tem que vir daqui de dentro. A divulgação, ela faz parte para mim de uma consequência de ajudar mais crianças. Quanto mais eu me divulgo, quanto mais famílias eu atinjo, quanto mais conteúdo eu dou para eles, quanto mais eu mostro o que eles podem ter aqui de acesso a mim, mais crianças eu estou atraindo até mim, porque essas mães em algum momento vão querer esse tipo de serviço. Só que aí eu tenho que ter um serviço também que entrega uma boa qualidade, porque o ponto é,
você tem toda essa jornada que eu falei até aqui para começar a trazer as primeiras pessoas. E a partir do momento que o teu serviço entrega uma qualidade boa e ajuda aquelas pessoas, então se a mãe te procurou, por exemplo, porque o colesterol do filho estava alto e esse colesterol baixa, com toda certeza ela vai te recomendar. E aí começa o processo do boca a boca. Quando você vê, as coisas vão fluindo muito melhor. Mas para isso veio uma jornada anterior. Então não dá para achar que você vai ficar em casa, fazer uma divulgação sua na semana e vai dar super certo, porque não vai. Isso talvez dê certo para quem já tem uma jornada muito longa, né? Anos e mais anos de profissão. Agora, se você está nos primeiros anos, você vai precisar fazer essa constante divulgação até chegar no patamar que o boca a boca vai ser grande. Mas para o boca a boca ser grande, você tem que ter feito mães fãs do seu atendimento. E para fazer mães fãs do seu atendimento, você tem que ter dado resultado. Porque quando elas decidem pagar pela sua consulta, elas vão lá, né, e falam, ó, tô entregando aqui agora esse valor em troca do teu atendimento. Ou se você é da saúde pública, por exemplo, e não é a mãe que paga, mas ela tá despendendo o tempo dela para pegar a criança dela, às vezes pegar o ônibus, ir lá até o postinho, descer e tudo mais para ser atendida, de certa maneira ela tá contribuindo com o tempo dela, se ela tá despendendo algum valor em troca daquele momento, ela tá esperando resultados. E eu sei que tem vezes que os cuidadores, eles chegam e eles querem jogar a responsabilidade nas nossas costas. E isso não é correto. A responsabilidade não está nas suas costas. A responsabilidade vai ser algo dividido entre todos. Mãe é responsável, pai é responsável, a criança tem as responsabilidades que lhe cabem também. E a gente tem a responsabilidade de mostrar isso, de fazer isso acontecer, né? Portanto, gente, os fãs, eles chegam com resultado. E aí o ponto é, você tem entregado o resultado para essas famílias? Você tem dado o que é necessário? Você tem acolhido? Compreende? E aí, na semana que vem, a gente vai falar mais de atendimento nas lives da próxima semana. A gente vai falar mais do atendimento em si para vocês compreenderem como conseguir chegar nesse resultado. E aí, pra cerejona do bolo total, vem a Semana NutriKids pra gente falar mais profundamente de técnica, de ferramenta para vocês entregarem isso. Mas entenda que é todo um processo. Não adianta ter de saída apenas um atendimento maravilhoso se você não faz divulgação, porque se as pessoas não chegam, não importa quão bom é o seu atendimento, não importa o seu certificado na parede, não importa o seu CRN na carteira. Essa é a grande verdade. Se as pessoas não chegam, do que isso importa? Não importa, você não está ajudando. Ao mesmo tempo, se você tiver uma divulgação maravilhosa, mas o teu atendimento for horrível, do que adiantou a divulgação? Se você não está entregando o resultado, se você não está ajudando, se a pessoa vai lá e depois fala, não vai não, ó, é só marketing, só o que você vê lá na rede social. Entende? Então as duas coisas vão ficar andando sempre em conjunto, tá? Outra coisa que é importante quando a gente fala de divulgação é isso daqui, ó. Certo? Código de ética. Quando a gente vai se divulgar, a gente tem que ter o código de ética sobre resguardo sempre. Você é um profissional, nutricionista, profissão regulamentada e você responde ao CRN, você goste ou você não goste. Não importa, a gente... mas eu não concordo com quem tá no código de ética. Eu vou fazer o quê? A profissão é regulamentada e se a gente não concorda, o que a gente precisa fazer é mandar sempre os nossos pareceres e quando vier ter um novo código de ética, né, talvez uma mobilização de alguns nutricionistas façam ter mudanças. Mas enquanto, como é que a minha mãe falava? É o que tem pra hoje, entendeu? Então se o que tem pra hoje é esse código de ética, você concordando ou não, você tem que seguir, ponto. E aí, quando a gente fala de divulgação, eu vejo, às vezes, divulgações que são erradas. Principalmente agora, nessa época de quarentena, o que eu vi de atendimento, atendimento online com desconto, ou desconto em atendimento online. Nutricionista não pode dar desconto, tá no código de ética. Desculpa, não pode. Mas porque o online não é a mesma coisa, tá bom? Mas você não faz isso em cima de divulgação.
Se você quer cobrar um outro valor, você reduz o preço. Você não fica divulgando que tem desconto, porque é antiético. Você não divulga sorteio. Vou sortear uma consulta para aumentar o meu perfil, porque é antiético. Nutri não pode fazer sorteio. Então lembra que ontem, quando eu falei na live do que eu preciso para começar, e eu disse, você precisa de CRM ativo, você precisa de ter o registro na tua cidade, né? Porque senão você tá irregular na sua cidade. Para você atender, você tem que ter registro. E você precisa ter o código de ética na ponta da língua por conta disso. Porque às vezes a gente não erra só na hora do atendimento. Às vezes a gente erra na hora da divulgação. E aí eu tô sendo antiética com a coleguinha que tá fazendo tudo certo, mas eu tô lá oferecendo desconto. Ou eu tô dizendo, por exemplo, que eu vou sortear a consulta. E aí, gente, se vocês forem, eu tinha deixado aberto aqui, mas na hora que eu fechei, ó. Tem um capítulo, começa no artigo 53, na página 19, depois se vocês quiserem ver. E aí ele fala dos meios de comunicação e informação. Porque eu imagino que vocês tenham percebido que a divulgação, ela tá envolvida com comunicação, né? E informações para as pessoas. E aí, se vocês lerem, principalmente essa parte, já tem bastante coisa aqui do que é que a gente pode e do que é que a gente não pode fazer. Então, leiam isso. Pelo menos esse capítulo do meios de comunicação e informação. Na seguida tem a associação a produtos e marcas, o que é que a gente pode fazer nessa parte de serviços. Então, tá dizendo, gente, que a gente pode, sim, e deve se divulgar aqui no código, mas tem coisas que são deveres na hora da divulgação e coisas que não são permitidas. E você tem que respeitar isso. Ai, Carol, mas eu tô muito em dúvida. Teve uma aluna esses dias que ela me perguntou assim, ela falou, eu tô fechando parceria com uma loja que vende utensílios para introdução alimentar. E aí ela queria que eu fizesse um sorteio pros clientes dela. Eu ia colocar esse sorteio nas redes sociais. Carol, eu posso? Aí eu falei pra ela, olha, Bruna, a minha interpretação é que não pode. Mas qual é a maneira mais certa? Toda vez que a gente tem alguma dúvida dessa, você dá um print na maneira como você quer divulgar e você manda pro CRN um e-mail e fala, olha, eu tô querendo divulgar dessa maneira e eu estou em dúvida se isso é certo ou se não é. E aí o CRN vai te responder se é ou se não é, e se ele disser que é, você divulga e você guarda esse e-mail. Porque o que acontece? Lembra que nós somos todos humanos, entende? As pessoas que trabalham lá, elas também são humanas e o código pode ser passível de entendimento ou não. Vai que numa gestão futura alguém interpreta de uma maneira diferente e vai te dizer que não. Você falou, opa, eu tinha esse resguardo aqui. Então esse resguardo é importante, inclusive, por isso, tá? A melhor maneira que a gente tem de saber se tá na linha ou não é perguntando. Olha, isso tá certo? Agora, os cuidados, eles são importantes de serem tomados para que eu não tenha nenhum problema futuro e não seja antiética com as minhas colegas de profissão também. Bem, e aqui para deixar uma frase para vocês, anota aí. Cada vez que você não divulga os seus serviços, Nutri, cada vez que você não divulga os seus serviços por medo, por insegurança, por achar que vai ser marqueteira, qualquer coisa do tipo, se você não divulga, você não está atingindo mães e, portanto, você está deixando de ajudar crianças. E lembra do porquê que você decidiu estar na área de nutrição materno-infantil. Eu tenho certeza que aí dentro de você tem uma missão, sabe? Um dever genuíno de ajudar esses pequenos. Então entenda que cada vez que você faz essa divulgação, você tem mais possibilidade de ajudar esses pequenininhos. E aí as coisas mudam um pouco de visão. Não sou mais eu simplesmente querendo ter pacientes, mas sou eu querendo ajudar essas crianças. E de verdade, é isso que eu sinto no meu coração mesmo. Que cada vez que eu tenho uma família sobre os meus cuidados, eu tenho uma possibilidade de plantar uma semente ali e que ela floresça e que renda frutos maravilhosos. Então entenda isso também, tá certo? Bem, vamos lá, eu vou responder algumas dúvidas aqui agora. Vou subir aqui que teve bastante dúvida que estava passando. Coloca pra mim enquanto isso, gente, qual foi o principal insight dessa live? O que ficou de principal pra você? Não posso responder dúvidas que a gente tá com pouco tempo e eu preciso falar de uma coisa que eu esqueci. Me empolguei aqui no tema da live. Gente,
A gente vai ter amanhã, sábado, uma live de perguntas e respostas. Então, quando finalizar essa live aqui, eu vou abrir uma caixinha de perguntas e respostas. E aí vocês podem tirar dúvidas sobre todos esses temas que tiveram durante a semana, aqui durante a jornada rumo à semana NutriKids. Mas é importante dizer que no domingo a gente vai ter uma mentoria ao vivo. Então você pode ser uma Nutri que vai ganhar essa mentoria ao vivo comigo. E como que vai funcionar? Enquanto a gente estava aqui na live, a minha equipe postou lá no perfil um post de um concurso cultural. Então você vai lá e lê as regras para participar desse concurso. E amanhã, às 19 horas, eu vou escolher a melhor frase do concurso para vir na mentoria do domingo. Então você vai poder entrar aqui ao vivo comigo e tirar suas dúvidas sobre carreira, sobre atendimento, sobre coaching nutricional infantil, sobre educação alimentar e nutricional infantil. Você vai poder dividir comigo as tuas angústias e a gente trocar aqui algumas informações para você poder crescer. E no próximo domingo também, da semana que vem, vai ter. Então, durante a semana inteira, se você não for a escolhida desse domingo, você ainda vai ter a semana toda para participar do concurso, porque aí no outro sábado, do dia 13, eu também vou escolher uma nova frase. E aí ela vai vir para mentoria do domingo, dia 14, tá certo? Então, acabando aqui, vocês vão lá e vocês participem do concurso. É basicamente para responder o que nutrição materna infantil realmente significa para você. Porque a gente tem um conceito e ok, esse conceito é uma coisa, agora eu quero saber aí no teu coração, na tua visão, na tua missão, o que é a nutrição materna infantil para você. E a frase, a melhor frase vai ser escolhida para estar comigo aqui na mentoria. Aí tem umas regrinhas lá para seguir, tem que seguir o perfil, tem que marcar 3 amigas para virem colocar o que é a nutrição materna infantil para elas também. E quem sabe você vai ser uma das nutris que vai estar comigo aqui no domingo, certo? E eu não estou com a agenda aberta para mentoria individual, já faz algum tempo já, porque a demanda com as alunas tem sido muito grande. E, enfim, é uma oportunidade fantástica de você participar, porque mesmo se você quisesse contratar agora, você não poderia. Eu só tenho feito as mentorias em grupo, certo? A gente vai olhar pra você. Vamos lá, deixa eu ver o que tem de pergunta aqui pra eu responder rapidinho, que nós temos alguns minutinhos. A Thaís falou que amou as parcerias no restaurante Plaquinha, a Raul Albuquerque. Acha válido pagar o Instagram para divulgação de um post estratégico para alcançar mais pessoas? Acho muito válido se você souber o que você está fazendo. Só ir lá e colocar o dinheiro sem saber como funciona a parte de gerenciador de anúncios, público e tudo mais, eu acho que é queimar dinheiro. Então, você precisa estudar sobre anúncios antes, tá certo? Mas sim, é muito válido e vários perfis crescem assim. Inclusive, esse foi o tema da mentoria em grupo de ontem da educação alimentar e nutricional nos meios online que eu dei. E eu tava ensinando as meninas como fazer isso. Vi uma clínica dando consulta grátis, então o profissional que tá por trás disso, ele tá total antiético, não é porque o coleguinha faz, a gente vai fazer também, né, gente? E é assim, as pessoas às vezes elas não leem o código, elas nem sabem que estão fazendo errado, tem isso também, né? Mas a partir do momento que a gente sabe, a gente tem que fazer certo, e não é porque a gente não sabe também que a gente não vai ser penalizada por isso. Beleza. A semana NutriKids será uma reprise da de janeiro ou será uma nova aula? Ana, a gente vai ter bastante novidade comparada de janeiro. Alguns temas, eles vão ser semelhantes, né? Mas a gente vai ter bastante novidade. Pode vir pra ela, tem material novo pra vocês baixarem, tá lindo. Vamos ver... perguntaram das lives. As lives depende se o Insta deixou salvar ou não, mas a melhor maneira de ter certeza que vai ver é estando aqui ao vivo. A Andressa falou que é aluna do primeiro período de nutrição, tá querendo seguir para este caminho, e qual dica eu daria para quem tá começando? Para você aproveitar muito a faculdade, muito mesmo, fazer projeto de cultura e extensão. Vê a minha live, a primeira, ela tá salva tanto no IGTV quanto no meu canal do YouTube. YouTube barrinha Atitude de Nutrição. E nela eu contei a minha trajetória. Os projetos de cultura e extensão me ajudaram muito durante a faculdade. Então, se na sua faculdade não tiver isso, você pode fazer estágio, por exemplo, até estágio gratuito, sabe? Para poder vivenciar. E você pode, ali para metade da faculdade, abrir um perfil no Instagram e começar a divulgar informações para já ir criando pessoas que se relacionem com você, mas sempre, é claro, deixando claro ali que você é estudante de nutrição, tá? As mães sempre aceitam o seu pedido de exame de sangue?
quando eu peço sim, mas no geral eu não sei exatamente o que você quis dizer delas não aceitarem, Kari. Tipo, não aceitarem porque o convênio não aceita. O que eu sinto tem algumas mães que elas querem passar às vezes pelo convênio, e aí o convênio exige que seja só o pediatra. Então ela pede pra eu falar o que eu quero e o pediatra coloca, porque senão ela teria que pagar por fora. Mas é o único caso, tipo, de resto, não tem problema não. Mesmo que a criança esteja fazendo atividade, ela ouve, são super espertas. Como ter acesso a essas ferramentas? Vai ter ferramenta na Semana NutriKids para vocês, então se inscreve na Semana NutriKids para participar e ter acesso a uma das ferramentas nossas. Eu sempre estou entregando material novo aqui no perfil, então se você está chegando agora, você vai ver que durante essa caminhada aí você vai receber muito material, e no canal do Telegram também, se você entrar lá e ver o histórico, tem bastante coisa. Então, vocês podem depois me pedir pelo direct. O canal do Telegram. Amanhã, live de perguntas e respostas. Vou abrir a caixinha finalizando aqui. Deixa a sua dúvida lá para ser respondida às 18 horas. E participa do nosso concurso cultural que já tá no feed, tá certo? Um beijo para vocês. Boa noite. Até amanhã às 18 na jornada rumo à Semana NutriKids.